Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Nara Rúbia, professora de redação, e agora com vocês no canal Mais Gel. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é o texto cobrado na produção textual do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiramente, antes de nós entrarmos nessa perspectiva de estruturação de texto, é muito importante que vocês compreendam o processo do que é essa dissertação argumentativa, o que é esse texto que eu vou trabalhar, o que significa dissertar, né? Bom, dissertar é a mesma coisa que argumentar. Então, se é proposto a você para que você faça um texto dissertativo argumentativo, logo você precisa fazer o quê? Argumentar dentro deste texto. Por que nós chamamos, sempre quando nós vamos falar, né, dessa perspectiva de produção textual, nós falamos de dissertação argumentativa padrão Enem? Porque esse texto, ele tem um diferencial. Esse diferencial é a proposta de intervenção, que futuramente nós teremos uma aula para falarmos apenas dessa proposta de intervenção. Раз как-то не удалось. Во-первых, народная музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играется? Então, o primeiro passo aqui é entender que esse texto é argumentativo. Bacana. Pensando nessa perspectiva, nós entramos naquela questão. Professora, esse texto, ele expõe uma ideia ou ele argumenta? Bom, esse texto, ele tem essas duas perspectivas, porque ele é um texto dissertativo, expositivo e argumentativo. Agora, o que é importante nós entendermos? Que existe uma diferença entre você expor uma ideia e você argumentar essa ideia. Quando eu faço uma argumentação, eu preciso fundamentar essa argumentação, né? Se eu tenho um ponto de vista, porque neste texto também eu preciso apresentar um ponto de vista, né? Porque ele é um texto também persuasivo, apresentando esse ponto de vista por meio de quê? Por que eu cheguei a esse ponto de vista? Qual é a ideia que eu vou usar para fundamentar este ponto de vista, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um texto lá que fica entre aqueles 720, 750, geralmente é aquele texto meramente expositivo. Um aluno que, pensando do ponto de perspectiva gramatical, ele escreve razoavelmente bem, porém, ele só expõe as ideias. As ideias, elas não têm uma fundamentação teórica. Então, esse texto, ele é meramente expositivo. É importante entender a diferença de expor e argumentar para você não cometer esse tipo de indelicadeza no seu texto, digamos assim. Uma outra dúvida que surge muito quando nós produzimos a dissertação argumentativa é, professora, esse texto, ele é um gênero textual ou ele é uma tipologia textual? Bom, de algum tempo para cá, alguns teóricos têm considerado a dissertação argumentativa também como gênero textual. Então, você poderá trabalhar como tipologia e também como gênero textual. Pensando nessa ideia argumentativa, da perspectiva de produção dentro do Enem, alguns fatores precisam ser ressaltados. Por exemplo, qual é a pessoa do discurso, o sujeito universal que eu vou utilizar dentro dessa produção textual? Nós podemos utilizar a terceira pessoa do singular e também podemos utilizar
a primeira pessoa do plural. Agora, o que é importante? Né? Isso aqui é de suma importância. Se você começar o seu texto dissertativo ou argumentativo usando a terceira pessoa do singular, é importante que você conclua o seu texto com a terceira pessoa do singular, ou seja, o texto todo com aquela pessoa. Se você começar o seu texto usando a primeira pessoa do plural, é importantíssimo que você também continue e conclua o seu texto com a primeira pessoa do plural. Existem alguns teóricos que defendem a ideia de que não é interessante utilizar a primeira pessoa do plural. Porém, né, eu discordo nesse sentido, porque a primeira pessoa do plural, ela pode e deve ser utilizada. Nós até vemos isso em muitos textos dissertativos do Enem com nota 1000, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Um parêntese para colocar para vocês que é interessante nós tomarmos cuidado ao usarmos a primeira pessoa do plural, é para não acontecer uma interação direta com o seu interlocutor. Haja vista que esse texto que nós estamos redigindo, ele não é um texto o qual você se envolve inteiramente com o seu interlocutor. Eu não diria que ele é um texto totalmente imparcial, né? Eu não acredito nessa perspectiva de texto imparcial. Porém, nós precisamos usar essas pessoas usando a primeira ou a terceira pessoa, usando a primeira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular, você se mantém um pouco distante do seu interlocutor. Um outro fator também que é interessante nós ressaltarmos é a questão da linguagem. Qual é a linguagem que eu vou utilizar na dissertação argumentativa? Nós vamos usar a norma padrão da língua portuguesa, ou português formal. Agora, obviamente, né, que nós precisamos pensar na linguagem a serviço do nosso texto. Então, por exemplo, eu estou lá escrevendo a minha dissertação argumentativa e aí surge a necessidade de eu colocar uma gíria, por exemplo. Como que eu faço? Usa esse termo entre aspas, tá? É o português formal, mas eu preciso pensar na linguagem a serviço do meu texto. Uma outra dúvida que surge também, né, é a seguinte: posso usar a primeira pessoa do singular na dissertação argumentativa? Veja bem, você não pode utilizar a primeira pessoa do singular na sua dissertação argumentativa para expor e defender o seu ponto de vista. Porém, você pode utilizar como um recurso argumentativo, tá? Ou seja, se você tem uma citação, né? Só sei que nada sei. Nós sabemos que aí está sendo feita em primeira pessoa, certo? A primeira pessoa do singular. Então, você pode utilizar como um recurso argumentativo. Esses recursos argumentativos, né, as estratégias argumentativas, as sequências argumentativas, nós teremos também aulas específicas para este assunto. O que é importante você entender na aula de hoje? O que é dissertar, né, esse papel da argumentação dentro do Enem, o que é uma exposição de ideia, como eu fundamento essa ideia, as pessoas do discurso que eu devo utilizar. Uma outra característica interessante da dissertação argumentativa é que ela tem uma estrutura fixa. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso significa que eu terei introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo a mesma perspectiva, tá? Independente do tema. Posso ter temas distintos, mas a minha introdução vai ter sempre aquelas características, desenvolvimento também e conclusão também. Por isso, galerinha, que é muito importante o projeto de texto, né? Que nós também teremos uma aula específica para falarmos do projeto de texto. Bacana? Oh my God! O que tá acontecendo? Então, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal,
tá? Acompanhar os nossos vídeos. Toda semana nós vamos ter um vídeo diferente para vocês. O assunto da nossa próxima aula é introdução. Então, vocês que tiverem dúvidas dessa aula, envie aí, né, as dúvidas de vocês pra gente responder, tá? E não esqueça que semana que vem tem de novo. Beijão, até mais!